Quando a gente fala de tabelas e bases de dados, pode rolar uma confusão, porque existem duas maneiras da gente trabalhar com essas informações ou com esses blocos dentro do Notion. Vamos para a tela do meu computador e você já vai entender. Então, vou clicar aqui na nossa página Sistema, que é aquela página vazia que a gente criou anteriormente, dar um pouco de zoom para a gente enxergar melhor e criar aqui uma página vazia. A princípio, por enquanto, vamos criar uma página vazia. Aqui dentro da página vazia, se eu simplesmente digitar barra e tabela, você vai perceber que existem aí duas maneiras ou dois blocos de eu criar essa tabela. Uma é o bloco básico tabela. Quando eu clico sobre ele cria para mim uma tabela do tipo simples. Essa tabela do tipo simples, ela serve para que eu possa organizar as informações, obviamente, numa tabela visualmente agradável dentro de alguma necessidade específica. Então, eu posso vir aqui e colocar um título para essa coluna, um título para essa coluna e posso, inclusive, colocar uma cor na linha de cabeçalho. Então, eu posso brincar aqui com a minha tabela. Vou dar um pequeno zoom, a gente vai perceber que ela é uma tabela simples. Aqui eu posso colocar qualquer informação, aqui outra informação, aqui outra informação, e assim sucessivamente. Essa tabela é uma tabela do formato simples. Isso significa que ela não é uma base de dados. Por que eu estou falando isso? Porque existe essa possibilidade de você querer exibir determinadas informações apenas no formato de tabela. Eu uso bastante isso quando eu quero mostrar resultados de pesquisas ou quero mostrar algum tipo de informação. Eu posso criar uma persona, por exemplo, colocar informações dela aqui ou fazer qualquer outra coisa do gênero. Mas ela é do formato simples, então ela não é uma base de dados, porque para ser uma base de dados, ela precisa ter propriedades, ela precisa ter configurações e ela precisa ser vinculável, ou seja, eu preciso que essa tabela, esse banco de dados, possa ser vinculado a outros bancos de dados ou que, pelo menos, ela possa ser vista em diferentes tipos de visualizações. Você deve se lembrar que quando a gente cria uma página em branco, ele nos dá aqui, além da importação e dos modelos, 6 tipos de visualizações diferentes de bases de dados. Então, eu posso criar uma base de dados do formato tabela, por isso a confusão, que não é a tabela simples, a gente já vai ver, quadro, cronograma, calendário, listas e galeria. Se eu, dentro da página, já criar aqui o formato tabela, você vai ver que ele gera uma tabela, mas com muito mais informações, inclusive me dando a possibilidade de criar uma visualização de algum outro banco de dados, de alguma outra base de dados que já exista dentro do Notion. Por esse motivo é que a gente chama isso de visualização, ok? Porque a gente pode simplesmente ir trazendo várias visualizações para uma mesma base de dados. Vamos simplesmente excluir essa página e começar uma outra página para facilitar a criação dessa base de dados com outras maneiras. Eu criei uma base de dados na página anterior de página inteira, o que significa que eu não consigo fazer muitas alterações naquele momento, tá? Eu consigo criar, mas eu não quero fazer isso, eu quero te mostrar as possibilidades. Por isso, eu vou simplesmente criar aqui um sistema principal, vai ser o nome dessa página, vou dar um Enter, página vazia. Agora sim eu vou utilizar um bloco, barra, vamos colocar aqui um bloco para criar uma tabela, mais uma visualização de tabela, um bloco de banco de dados ou de base de dados. Perceba que ele aparece aqui para mim como base de dados. Se eu não quiser digitar, eu posso só simplesmente arrastar e aí eu vou encontrar lá em base de dados diferentes tipos de visualizações. Tabela, quadro, galeria, lista, calendário e cronograma. E eu também tenho a opção de base de dados inline, né, que a gente já viu anteriormente. Eu vou clicar nessa opção aqui de bases de dados inline e ele cria uma base de dados para mim sem precisar vincular a nenhuma visualização. Isso significa que nesse momento eu estou criando uma base de dados do zero, simplesmente do zero. E por ser uma base de dados do zero, ele já vem automaticamente no modelo de tabela, na visualização de tabela. Confusões à parte, agora que a gente sabe que uma tabela simples não é um banco de dados, perceba que existem muitas diferenças aqui. A primeira diferença é que ele dá um título dentro dessa base de dados, é um título por enquanto vazio, por isso ele dá sem título, né? E se eu colocar aqui, por exemplo, que essa vai ser a nossa base de dados, tarefas, curso, Notion, vamos colocar assim só para a gente achar depois,
eu agora tenho um título. Segunda coisa é que ela cria para mim aqui 3 linhas com 3 informações vazias. São páginas. Se eu clicar em qualquer uma delas aqui em abrir, ele vai abrir um menu lateral, uma página aqui na lateral, com mais informações. Então, eu tenho uma página dentro de uma base de dados e eu posso colocar aqui o nome da tarefa 01, colocar aqui qualquer informação e aqui também eu posso colocar qualquer informação ou simplesmente deixar ela vazia, ok? Eu tenho essas opções. Eu vou excluir essas opções aqui porque a gente vai trabalhar com elas depois. Então, eu posso só simplesmente selecionar aqui em cima e depois utilizar a opção excluir. Pronto, ele excluiu e como essa página não existe mais, ele também desapareceu com a página ali embaixo. A primeira coisa que a gente precisa fazer na nossa tabela é definir quais são as informações que a gente vai trabalhar. Lembra? Linhas com colunas. Cada coluna é uma informação diferente da nossa tarefa. Como a gente está emulando um sistema de tarefas pessoais, então a gente vai trabalhar com o básico do que a gente precisa de uma tarefa pessoal. O que a gente precisa? A gente precisa que a tarefa tenha um nome. Então, ao invés de eu utilizar o termo nome, nós vamos alterar essa propriedade. Sim, cada coluna dentro do Notion é chamada de propriedade. Então, eu tenho uma propriedade agora, nesse momento, do tipo texto, e eu sei isso por esse tipo de ícone que a gente está vendo aqui, A maiúsculo, A minúsculo, que é do tipo texto, por isso que eu sei que ela é de texto, com o título nome. Mas eu gostaria que ela se chamasse tarefa, para que ficasse mais evidente de que se trata da tarefa que a gente vai fazer. Por esse motivo, eu vou dar um clique sobre ele, direto na propriedade, e eu posso só simplesmente alterar o nome sem precisar fazer mais nada. Seleciono ali e altero para tarefa. Pronto, agora a gente sabe qual é a tarefa que a gente tem que fazer. Você vai perceber também que aqui em cima ele deu um nome para a nossa visualização e deu um mais. Daqui a pouquinho a gente vai voltar nele, tá? Só queria que você soubesse que também dá para a gente clicar sobre ele e alterar um nome, porque a gente vai fazer isso. Aqui do lado, então, na segunda propriedade que já veio automático, quando eu criei, ele criou aqui para mim uma propriedade que ele chamou de tag. E aqui eu vou alterar, eu vou continuar usando esse modelo de propriedade, que é um modelo de propriedade do tipo multiselect, ou mais conhecido como tags. Eu posso colocar várias tagzinhas e vou alterar o nome para tipo de tarefa. E aí pronto, depois eu vou cadastrar tarefas de casa, tarefas da escola, tarefas do trabalho. Eu posso cadastrar variados tipos de tarefas, por isso eu vou deixar ele aí. Uma coisa que é essencial quando a gente está falando de tarefas é, obviamente, entender que elas precisam ter prazos específicos. E agora a gente vai começar a explorar um pouco os diferentes tipos de propriedades que a gente tem. Ainda que nessa visualização de tabela eu tenha esse mais. Se eu clicar sobre ele, ele vai me dar algumas opções de novas propriedades. Repare que ele já cria aqui para mim nova propriedade em tarefas curso. Os 3 pontinhos significa que o nome é maior. Eu tenho que tipos de propriedades, Sebastião? Eu tenho as propriedades do tipo texto, número, seleção, múltipla, seleção, né? Status, data, pessoa, arquivo, caixa de seleção, URL, e-mail, telefone, fórmula, que já é um pouco mais avançado, relação, rollup, hora da criação, criado por e hora da última edição, finalmente uma última edição por quem, né? E o número da ID, o número do ID, né? Da identificação dessa tarefa. Como a gente está falando de bancos de dados, muita gente precisa dessas informações. O que significa cada uma dessas propriedades? Eu vou deixar um link que vai falar um pouco melhor e vai se aprofundar em cada uma dessas propriedades, porque também, senão, eu ficaria aqui horas inteiras só explicando cada uma dessas propriedades. A gente vai montar um sistema, então o passo a passo é: o básico está no próprio título. Propriedade de texto, exibe texto. Propriedade de número, exibe números. Propriedade de seleção, me dá a opção de selecionar dentro de uma lista. Seleção múltipla, ó, aquele ícone que está aqui, igual o ícone que está aqui em cima, me dá a opção de selecionar várias tags. A opção de status me dá a opção de colocar não iniciado, progresso, concluído, status da minha tarefa, que a gente também pode usar. Ou não, fica a seu critério. Data me dá uma opção de visualização de data e assim sucessivamente. Mas é claro que cada propriedade tem suas próprias particularidades. Então, cada tipo de propriedade vai ter configurações diferentes. Por exemplo, se eu estou pedindo para ele colocar uma propriedade do tipo texto,
eu obviamente só vou poder escrever textos, mas eu vou poder fazer algumas formatações, como alterar as cores, entre outras coisas. É claro e por óbvio que nem tudo vai ser igual nas demais. Então, a de número, por exemplo, eu não consigo colocar texto. Se você está criando uma base de dados que você quer, por exemplo, fazer o orçamento doméstico, ou você está criando um sistema financeiro, você vai ter que utilizar o número. E lá dentro das propriedades de número, vamos fazer um exemplo aqui, eu tenho a opção de formatar esse número em algum tipo de moeda. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, o real. Dessa maneira, toda vez que eu colocar um número aqui dentro, vamos colocar 234, ele automaticamente vai transformar isso em real. E se eu clicar aqui nessa propriedade, né, e alterar para porcentagem, ele vai alterar esse número para porcentagem. Então, vou colocar aqui 5% e ele gera ali o número de 5%. No entanto, eu não quero essa propriedade. Por esse motivo, eu vou excluir a propriedade, clicando sobre ela e garantindo que sim. E agora eu vou criar a propriedade que eu tinha mencionado, que era importantíssima para qualquer tarefa, que é a propriedade de prazo. Ou melhor, a propriedade de data. Eu quero colocar um prazo, mas para isso o tipo precisa ser data. Então, eu vou colocar data e vou nomear de prazo, que é quando essa tarefa precisa ser feita. Também vou fazer algumas alterações nas configurações dessa propriedade. Por exemplo, eu não quero ver a data completa. A data completa ficaria 21 de maio, por exemplo, ou maio, né, de 2023. Eu quero ver apenas o dia, o mês e o ano. Então, vai ficar 21/05/2023. Outra coisa que eu quero alterar é o formato de hora. Se eu precisar usar hora, eu quero usar a hora que eu uso no sistema brasileiro, que é de 24 horas. Então, eu tenho 1h da manhã, 13 horas da tarde. E isso vai fazer diferença no sistema. Vou colocar aqui 24 horas. E é claro, eu posso ocultar isso. Então, eu vou clicar fora. Perceba que ele aparece aqui para nós. Mas se eu voltar lá e editar as propriedades e pedir para ele ocultar na visualização, ele some dessa visualização. E aí eu posso achar novamente essa propriedade clicando nesses 3 pontinhos e pedindo para reexibir. Sempre no olho, né, vai estar cortado porque está oculto na tabela. Vou colocar para exibir. E aí, nessa exibição, eu vou ter a opção de prazo. E aí, ele volta a aparecer aqui para nós dentro da tabela. Vou fechar aqui e ele volta a aparecer aqui para nós dentro dessa base de dados. Que mais informação seria interessante eu ter aqui? Bom, seria legal eu saber se essa tarefa foi concluída ou não. E aí, eu vou criar uma propriedade do tipo caixa de seleção, porque eu só preciso ticar essa tarefa. Vou clicar aqui e vou escrever aqui como concluída, com ponto de interrogação. Quando eu clicar sobre ela, ela vai estar concluída. Quando eu tirar, ela está mostrando que não está concluída. Então, aqui eu criei uma base de dados, particularmente não muito complexa, mas suficiente para eu criar as minhas tarefas. Então, posso vir aqui e colocar, por exemplo, preciso enviar um e-mail. Que tipo de tarefa é essa? Do trabalho. Então, olha só, lembra que eu falei que dá para criar tags? Trabalho. Uma vez que eu crie ela aqui, ele vai ficar aqui para sempre, tá? Na próxima tarefa que eu criar, ela já aparece na minha lista. Que dia que eu tenho que fazer esse e-mail? Amanhã é dia 22. Quando eu concluir, eu vou marcar ela como concluída, tá? Então, eu tenho essa opção. Como essa base de dados que está aqui, ela não vai ser utilizada aqui nessa página, mas sim lá na tarefas pessoais, lembra? Eu vou ter tarefas atrasadas, tarefas de hoje e até tarefas da semana. Vamos colocar aqui, ó, tarefas da semana. Lembra disso? Então, eu preciso trazer essa informação para cá. Vou excluir aquela página que a gente não está usando mais e vou vir aqui em sistema principal, que é a página que a gente está, e eu vou fazer uma pequena alteração. Inicialmente, eu criei essa tabela aqui como um banco de dados. Só que agora eu quero que ela vire uma página. Lembra que quando eu criei o primeiro banco de dados, ele já veio como uma página completa? Dessa vez, eu vou fazer o contrário. Eu criei ela aqui dentro de uma página e agora eu vou transformar ela numa página completa. Ele já se transformou no nome do banco de dados, Tarefas Curso Notion. Se eu clicar sobre ele, ele vai abrir como uma página completa, um banco de dados completo. Na próxima aula, eu vou te mostrar como que você vincula as visualizações desse banco de dados no nosso sistema principal, Tarefas Pessoais. Aqui o básico foi você conhecer como criar a base de dados, como transformar ela em página, para que ela vire uma base de dados full page, né? Página completa, e como criar ou editar
propriedades essenciais para essa base de dados. No link que eu vou deixar aí disponível, você vai conseguir expandir um pouco mais e entender mais sobre que outras coisas eu posso fazer dentro de uma base de dados, mas isso aqui é mais que suficiente para você começar a criar seus primeiros sistemas. Até a próxima aula.